Olá, nesse vídeo eu gostaria de apresentar algumas informações referentes ao Linux e esse vídeo é uma dica de como você poderia instalar um Linux mais leve em um computador antigo. Então, às vezes acontece a gente pegar muitos computadores que já não rodam aí o Windows 10 ou que rodam o Windows 10 com uma baixa qualidade. E às vezes eu vejo tutoriais no YouTube, as pessoas pegando computadores como Core 2 Duo, Pentium Dual Core e recorrendo a sites de torrent para baixar uma versão leve do Windows 10, né? O Windows 10 Lite, na maioria das vezes pirata, com crack. E muitas vezes nesses testes, né, desse Windows 10, a gente sempre vê assim, colocar um Windows 10 leve aqui só para o usuário navegar na internet, fazer uma pesquisa para algum trabalho da faculdade, do curso, etc. E isso pode ser feito com o Linux tranquilamente. O Linux substitui tranquilamente o Windows nesses casos, tá? Casos onde o usuário precisa apenas navegar na internet, fazer pesquisa, utilizar o Word, o Excel, o PowerPoint e multimídia também, né? No caso, o usuário gosta de escutar músicas no streaming, assistir Netflix, YouTube. O usuário gosta de baixar filmes também, assistir no próprio player do sistema operacional. Então, esse sistema aqui, ele traz, o Linux traz essas características de leveza, né? Eu vou apresentar o Linux Mint nesse vídeo, na versão 19.3, com um ambiente gráfico XFCE. É um ambiente gráfico leve e bastante funcional para esses computadores mais antigos. Aqui, é, devido a alguma experiência que eu obtive com a instalação de Linux nessas máquinas, eu instalei em máquina com Pentium Dual Core, com Athlon 64X2, Core 2 Duo, Core 2 Quad, enfim. E eu percebi certas características aqui que tornam o Linux bastante funcionais nessas máquinas, né? Então, se você tiver aqui pelo menos um Pentium Dual Core, um Athlon 64X2, um Core 2 Duo, com 2 ou 3 GB de RAM, um HD pode ser um HD IDE também, se for SATA melhor ainda, mas pode ser um HD IDE, e placas-mães Socket 775 e a M2. Esses computadores se deram muito bem com o Ubuntu ou então o Linux Mint com a interface gráfica XFCE. Recentemente eu configurei um computador assim, com Core 2 Duo, 3 GB de RAM e HD 80, no caso IDE, e funcionou muito bem. Já uma outra configuração aqui que já é um pouco melhor e com certeza vai fluir muito bem é a mesma coisa, né? Pentium Dual Core, Atom 64X2, processadores Phenom, né, de primeira geração, Core 2 Duo, a Core 2 Quad melhor ainda. E se o computador tiver entre 4 e 8 GB de RAM, esse Linux aqui vai rodar muito bem mesmo. Os HD SATA aqui, IDE, a mesma coisa também. Mas se a pessoa tiver um Core 2 Quad, por exemplo, ali já com 6, 8 GB de RAM, às vezes já é recomendável colocar um SSD barato aí, um SSD mais simples, de uma capacidade um pouco menor, e fazer um upgrade legal nessa máquina para rodar com Linux. E aqui, socket 775, a M2, a M2+, e a M3. Funciona perfeitamente bem. E eu tenho aqui uma lista de softwares, que normalmente são softwares que usuários desse nicho de computadores assim, eles utilizam no seu dia a dia e já estão satisfeitos com esse tipo de software, né, que é um navegador. Agora, com essa questão do Covid, muita gente está estudando aí no Teams, dá para instalar o Teams também. Temos o FreeOffice, que tem uma excelente compatibilidade aí com os documentos do Microsoft Office e a aparência dele também é muito próxima do Microsoft Office. Um teminha de ícone aqui para deixar o sistema um pouco mais agradável, visualmente falando. Vamos configurar aqui o Snapd, instalar o Spotify, alguns outros programas aqui interessantes, o Color Paint, que lembra muito o Paint da Microsoft, um programa de torrent, alguns plugins extras aqui para multimídia
e alguns jogos mais simples aqui para a pessoa passar o tempo. Então, nessa primeira etapa, após instalar o sistema, esse aqui é um sistema recém-instalado, recém-formatado. Se eu não me engano, eu só troquei o papel de parede aqui. Então, quando você pegar alguma máquina daquelas com essas configurações aqui, e depois que você instalar o sistema, formatar, ele vai ficar com essa cara aqui. Só lembrando um detalhe aqui, é interessante essas máquinas 775 serem chipset Intel. Chipset CIS ou VIA às vezes dá problema. Há muitos anos existiam um chipset CIS e VIA e eles não prestavam bom suporte ao Linux, essas empresas não prestavam suporte ao Linux e o Linux não se adaptou muito bem com essas máquinas, tá? Mas hoje em dia não existe mais, então hoje já não é tanto problema. Mas se você pegar uma máquina 775 antiga, se você tiver problema com o chipset da CIS ou VIA, então você pode partir para uma placa-mãe com chipset Intel, que o Linux vai rodar muito bem, tá? Então, primeiro de tudo, depois que o sistema estiver instalado, estiver configurado, você faz o update do sistema. Então, sudo apt update, sudo para dar permissões administrativas aqui, e você atualizar a lista de pacotes do sistema. Digitei errado? E aqui você atualiza a lista dos sistemas, ele vai procurar atualizações. Depois disso, você pode dar o comando upgrade, que é para instalar as atualizações. No meu caso, o sistema está atualizado, então ele informou aqui que não tem nenhum pacote para ser atualizado, tá? Mas esses dois comandos aqui você já pode começar por eles, que são essenciais para o sistema. No caso, para fazer o download do Google Chrome, eu já fiz o download desses programas aqui para ganhar tempo. Mas você vem aqui, se a pessoa usar um Google Chrome, é muito comum o cliente falar, não, mas eu não uso Firefox, eu uso o Google Chrome. Então você pode vir aqui baixar o Chrome, já deixei até aberto aqui os sites que eu baixei essas aplicações para facilitar. E aqui você vem no Google Chrome, fazer download. E no caso do Linux Mint, ou do Ubuntu, ou do Debian, você baixaria essa versão .deb aqui, né? Que é de Debian, ou pacote para Debian. E aí você aceita, faz um download desse pacote e instala. Eu vou mostrar como fazer a instalação desse tipo de software aqui no sistema. Também temos o FreeOffice, mesma coisa, você baixa aqui esses processadores que eu falei, todos são 64 bits, você pode baixar essa versão 64 bits.deb, realizar a instalação. Um tema de ícones aqui um pouco mais agradável, é bem simples, você faz o download aqui, eu baixei a versão tela Blue, né, mas tem outras aqui que você pode baixar várias também, experimentar qual que fica melhor. E o Microsoft Teams, mesma coisa, você baixa a versão Debian aqui 64 bits. Então, vamos imaginar aqui que fizemos download de todos esses softwares, nós vamos aqui no diretório de downloads, e eles estão aqui. Então vamos começar pelo Google Chrome. Apenas 2 cliques, no caso vai abrir o GDEB aqui, no caso o Linux Mint e o Ubuntu. O Debian, se eu não me engano, é preciso instalar esse pacote, o GDEB, GTK, para esse programa aparecer lá, ele não vem por padrão. Aqui vão dizer que todas as dependências estão satisfeitas, que o software pode ser instalado de forma tranquila, pois não tem nenhuma dependência que não possa ser resolvida. Você clica em instalar pacote, digita a senha que você cadastrou para o usuário durante a instalação do sistema. Aqui já instalou. Quando ele der essa mensagem, a mesma versão já está instalada, é porque já está instalado e ele verificou que acabou de instalar, né? E aí ele pede para reinstalar o pacote. Então aqui você já pode fechar. Nós podemos verificar aqui em internet que o Google Chrome já se encontra instalado e funcionando. Aí você pode configurar essas coisas aqui, deixar como um padrão, né? E está aqui o Google Chrome instalado, funcionando perfeitamente. Se tiver algum probleminha de desempenho aqui, é porque eu estou rodando na máquina virtual também, tá?
O Teams, mesma coisa, 2 cliques. Ele vai procurar as dependências. Acredito que provavelmente ele vai dizer que está tudo ok. Todas as dependências estão satisfeitas, podemos instalar aqui. Também dá para instalar pelo terminal, porém eu estou mostrando uma forma de tornar esse processo mais fácil, né? Para quem não tem conhecimento do terminal. Lembrando que normalmente, em mais de 90% dos casos, tá? O Linux vai reconhecer todos os drivers da máquina, driver de vídeo, de som, de rede, USB, tudo tranquilo. Então é só instalar a máquina e ela já instalar o sistema na máquina e ela já vai estar praticamente pronta para uso. Instalamos o Teams aqui. Então também acho que é internet. Aqui Microsoft Teams. E ele abriu aqui o Teams. Outro programa que eu recomendo é o FreeOffice, ele tem uma compatibilidade muito boa com o Microsoft Office. Então vamos instalar ele aqui. O mesmo processo, ele vai verificar aqui as dependências. Acredito também que ele vai dizer que está tudo ok. Todas estão satisfeitas. Instalar pacote. Esse programa é gratuito, tá? Ele pede uma chave de licença. O FreeOffice, depois de um tempo de instalado, ele avisa, quando você abre ele avisa ali na tela ali, olha, precisa de uma chave de licença. Mas naquela telinha mesmo ele já pede assim para você colocar o seu e-mail, que eles enviam a chave de licença totalmente de graça pro seu e-mail, e aí é só você dar um Ctrl+C lá na chave, colar no software, dar um OK, e aí você já pode usar ele tranquilamente. Mas ele é totalmente gratuito e é um software bastante parecido com o Microsoft Office. Você baixa direto no site do Free SoftMaker, da SoftMaker, né, o FreeOffice 2018. Já estou na versão beta da versão 2021. Eu recebi um e-mail informando que a versão 2021 vai ser lançada agora em julho também. Mas, por enquanto, essa aqui é a última versão estável desse programa. Eu também vou aproveitar e vou instalar o dicionário aqui em português do FreeOffice. Então, ele vai ter com esse dicionário aqui você acaba tendo uma funcionalidade de corretor ortográfico bastante boa e aprimorada. Ele demora um pouquinho mais para instalar mesmo, porque o FreeOffice ele é um pouquinho grande, acho que ele tem em torno de 400 megas ou 350 megas, algo assim. Os outros programas aqui já são já são menores, né? Em torno de 60 megas. Aí demora um pouquinho mais aqui. Eu dei uma limitada também nessa máquina virtual na quantidade de memória e tal, mas é por causa da máquina virtual mesmo, tá? Vamos ver que etapa que tá aqui. Essa etapa realmente é mais. Eu instalei aqui no meu notebook, no meu computador, essa etapa aqui ele demora um pouquinho mesmo. Fazer esses updates aqui de temas no sistema. Eu acredito que eu já posso fechar. Vou mostrar aqui, Microsoft, né? O site da Microsoft, pro Teams. O Tela-Icon, você pode vir aqui no GNOME.org, procurar por esse tema aqui, vir em download. O navegador Chrome direto no site mesmo, não tem nada específico para Linux aqui, ele já reconhece que você está no Linux e oferece essa versão. E o FreeOffice é esse site aqui, ó, freeoffice.com, que nós podemos fechar. Pronto, instalado. Vamos verificar aqui se está tudo certinho. Escritório. Esse daqui é o equivalente ao Word.
Ele pede para você selecionar uma interface, que eu normalmente uso essa primeira aqui. Isso aqui deixa os ícones um pouco maiores, fica a seu critério habilitar ou não, não dá uma diferença muito grande. Ele pede algumas informações aqui, podemos dar um OK. E vocês podem ver que a aparência dele é muito parecida com o Microsoft Office, né? Para instalar o dicionário é muito simples. No próprio site do FreeOffice você baixa esse pacotinho aqui, SoftMaker, Hanspel, Portuguese BR 101.sox, tá? E aí você vem aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, revisar, clica aqui, que já está como português, não, deixa eu ver se é aqui, é em verificar ortografia, configurações, dicionário Hanspel, aí você clica aqui, adicionar dicionário Hanspel, vai no diretório de downloads e seleciona aquele arquivinho que eu falei agora há pouco, bem simples. Os dicionários para os seguintes idiomas foram instalados com sucesso. Dá um OK. Está instaladinho aqui. OK, OK. Programa já pronto para usar aí tranquilamente. Ele tem uma aparência muito próxima do Microsoft Office, quase igual. Muitas vezes o usuário nem vai sentir diferença. É totalmente gratuito, tá? Só não esquecendo da licença dele, que ele vai, daqui uns 2 ou 3 dias, eu acho que ele começa a pedir aqui a licença. E aí você digita o e-mail, vai receber a licença no e-mail e você cadastra essa licença e pode usar à vontade. Bom, uma segunda etapa é instalar o suporte ao Snap, para que possamos instalar o Spotify, tá? Então você vem aqui sudo apt install snapd, que é o serviço referente à instalação de programas Snap. Ele vai baixar aqui 13 MB de arquivos. Também dá para instalar o Spotify pelo site. Você vai no site do Spotify e lá tem as instruções para instalar ele no Ubuntu, no Debian, através de pacotes, através de você adicionar um servidor do Spotify lá no Sources List e você fazer o download, sudo apt install Spotify. Mas aqui vamos instalar pelo Snap, que é mais fácil. Então, depois disso, de instalar o Snap, sudo snap install Spotify. E aí ele já começa a fazer o download do Spotify. Vamos ver, não sei se vai demorar muito. Aqui podemos ver também, enquanto instala ali, olha, podemos ver aqui o sistema, ele é um sistema um pouco mais simples mesmo, né? Ele é mais leve, ele lembra até um pouquinho ali uma mistura de Windows XP com Windows 7, talvez. Dá para personalizar ele bem, dá para colocar efeitos de transparência, enfim, dá para alterar temas de ícones. Nós podemos ir em aparência. Aqui temos alguns ícones aqui, por exemplo, Mint X Aqua, não, Mint Y, esse aqui é o melhorzinho, o tema de ícones, né? Podemos alterá-lo aqui, ó, né? Então, por enquanto eu vou deixar o padrão. Temos as fontes, algumas configurações aqui, mas é bem simples de
configurar a aparência, tem bastante aparência aqui. E ele é mais simples mesmo porque ele é para ser leve, né? Para rodar em equipamentos antigos, computadores mais simples. Eu particularmente gosto de instalar nos meus computadores, mesmo os mais novos, pela estabilidade desse ambiente gráfico aqui, pela leveza. Vai demorar um pouquinho para instalar aqui, pessoal. Eu vou dar um corte no vídeo, quando terminar a instalação eu volto, ok? Pronto, a instalação terminou. Depois nós vamos experimentar aqui, testar, ver se ele funcionou. Porque como eu instalei o serviço do Snap agora, se eu não me engano ele pede um reinício do sistema e eu não fiz. Mas ele instalou já o programa aqui, depois da reinicialização eu acredito que o programa já vai aparecer aqui. Outras coisas que podemos instalar tanto pelo terminal, tá, quanto pela loja de aplicativos. São alguns programas em formato apt. Lembrando que o Snap ele também pode ser ativado na loja de aplicativos, não tem problema nenhum. Eu instalei aqui só porque eu acho mais simples, tá? Mas você tem uma loja aqui, se eu não me engano, programas, aplicativos, gerenciador de aplicativos. É uma loja de software tem no Linux Mint, no Ubuntu, e aqui você pode instalar programas. Então, aqui temos o Color Paint 4, ele lembra muito o Paint da Microsoft, às vezes é interessante para o cliente. Então é só você digitar aqui, ele vai buscar esse software, tá? Então, e aí você clica nele, é bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Clique em instalar, em algum momento aqui ele vai pedir a senha. Aqui são algumas dependências do software, normal isso daí. Então você dá um OK, continuar, digita a sua senha e ele vai começar a fazer a instalação do programa. Temos aqui também o KBitTorrent, um programa para torrent. Ele lembra muito os programas de torrent do Windows, que eu não lembro nenhum agora. Eu não lembro os programas do Windows, eu não lembro, não tenho muito conhecimento, mas ele é bom porque ele não tem propagandas e nem nada do tipo. Ele é totalmente gratuito também, totalmente open source. É um software muito bom. Aqui também, pessoal, vou dar mais um corte aqui porque acho que a instalação vai demorar um pouquinho. Assim que terminar eu volto. A instalação foi concluída. Vamos instalar também o KBitTorrent. Deixa eu ver. Essa versão é a versão FlatHub. Eu dou preferência a instalar o pacote do próprio Ubuntu, tá? Para quem está começando em Linux, essa questão de pacotes ela é um pouco confusa. Então, se você for arrumar uma máquina para o seu cliente e você vê essa questão de pacotes Snap, FlatHub e apt, pacotes.deb, etc., é assim mesmo, tá? O Linux está passando agora por um momento de transição aí, pacotes mais fáceis de instalar e coisa do tipo, que é o caso do FlatHub, do Snap, e confunde um pouco, tá? Então é uma coisa que tem que fazer uma pequena pesquisa aí, mas não é nada demais, é uma coisa até interessante, é uma funcionalidade interessante. Então aqui ele mostra a versão FlatHub, que é a versão Flatpak do KBitTorrent, e aqui temos a versão do próprio Ubuntu, que é do próprio Linux Mint, né, que traz esse pacote aqui. Então eu dou preferência por instalar ele. Mesma coisa, algumas dependências, ele vai pedir a minha senha. É um programa super pequeno, olha gente, 6 MB e 12 MB de espaço em disco requerido. E é um programa super pequeno, funciona muito bem. Esse aqui tem para Windows também.
Pronto, ele já fez um download. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui certinho. Eu aceito o contrato. Pronto. Programa de torrent aqui aberto, funcionando. Bem parecido com aqueles versões de programas para Windows, né? E Ubuntu Restricted. Esse aqui é um pacote de plugins multimídia, então para ter mais funcionalidades em referente a vídeos e música, é interessante instalar também. Ele é bem pequenininho aqui, ó, 39 kilobytes, rapidinho, e o sistema já fica bastante completo aí para multimídia. Bom, aqui nós instalamos alguns aplicativos de escritório, multimídia, desenho, né, internet e também alguns jogos, né? Esses jogos são jogos bastante interessantes, jogos inteligentes que exigem bastante raciocínio. Às vezes é interessante para quem tem criança, né, que usa o computador e tal. E essas máquinas antigas a gente sabe que não tem capacidade de rodar jogos atuais, mas esses jogos aqui dá para divertir bastante. Esse jogo Pingos aqui, ele é um clone do Lemmings, que era um jogo bem antigo aí, acho que do início dos anos 90, final dos anos 80, não lembro exatamente. Tinha para MS-DOS, para Master System, Mega Drive, acho que até Super Nintendo tinha. Então ele é um clone, esse jogo é muito interessante. Ele é até melhor do que o do Lemmings, eu acho ele até melhor. Também é pequeno, 12 MB, né, de download, instalação 26 MB em disco, já está instalado. Tem também Solitária, né, as pessoas gostam de jogar esses jogos de carta muitas vezes, passar o tempo. Essa opção aqui, tem vários aqui, mas normalmente essa opção que vem por padrão em alguns sistemas Linux. Também, ó, bem pequenininho o download. Esse aqui é o padrão aí em alguns sistemas Linux, que já vem com ele instalado padrão. Então eu vou colocar ele aqui. Tranquilo, instalou. Tem o SuperTux, que é muito legal. Tem um aqui que eu não vou instalar, mas que é o SuperTux Kart. Que é ele aqui, ó. Ele já aparece aqui. SuperTux Kart, esse daqui. Pacote do Linux Mint, né? Eu não vou instalar porque a máquina virtual acho que não vai rodar. Ele é um jogo em 3D, ele exige um pouquinho da máquina assim, mas fica a dica aí. Quem a gente for mexer numa máquina, trabalhar numa máquina que tem uma plaquinha de vídeo, já dá pra rodar esse jogo aqui, tá? Então deixa eu apagar aqui. O SuperTux, instala essa versão aqui. Esse daqui já é um pouco maior, né? Vamos instalar. No final da instalação eu volto. Então, mesma coisa aqui. Vamos aguardar. Ó, terminou de instalar. Como vocês podem ver, ele lembra muito o Mario ali, o Mario 3, Super Mario. Tem também o Chromium BSU. Ele é um jogo de nave, lembra muito aqueles jogos antigos do PlayStation 1. Ele também é 3D. Não sei se aqui na máquina virtual vai rodar, então eu não vou instalar, mas fica a dica aí. É um jogo bem divertido também, ó. Eu abri aqui para mostrar a imagem para vocês. Ele lembra aqueles jogos de PlayStation 1, de Dreamcast ali. Bastante interessante. E tem um outro jogo de aventura aqui também, o Frogato. Acho que é um sapinho. Esse jogo aqui. Ele é um jogo estilo pixel art. Ele também é muito grande aqui. Eu não vou instalar ele, mas eu abri aqui para mostrar, abri essa telinha aqui para mostrar para vocês aqui o jogo, né? Então, ele é um sapinho, lembra aqueles jogos de Super Nintendo em pixel art, tá? Bastante interessante. Então, a configuração básica aqui do sistema já foi feita. O Snap já instalou o Spotify. Aqui temos o gerenciador de arquivos. DVD, vou fechar.
faltou o tema aqui, né? Então, o tema aqui é bem simples, esse tema de ícone que eu baixei. Nós vamos em aparência, vamos em ícones e a gente só arrasta esse arquivinho para cá e ele já instala. Bem simples. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tela Blue. Aqui, ó, tela Blue. Já melhorou, né? Os ícones já ficaram mais bonitos aqui. Deixa eu ver um estilo aqui diferente para combinar com, tirar esse verde aqui, combinar com o tema de ícones. Então você abre essa janela aqui de aparência aqui, é só vir em ícones e arrastar para cá. Aí se você baixou outras cores, né, ela tinha verde, amarelo, cinza, preto, tinha vários lá, rosa, né, enfim, laranja acho que tinha também. Aí você pode baixar os vários e ir rodando aqui. O estilo aqui não quer abrir agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai abrir. Agora abriu. Mint Y Aqua, Mint Y Blue. Esse aqui fica legal com o tema, né? Vamos ver aqui. Ó, esse aqui ficou interessante. Um azul aqui. Ficou melhor, né? Bom, nós já instalamos toda essa lista de software aqui. Instalamos os ícones. E aqui você pode criar um atalho para esses programas aqui, para o seu cliente, para a máquina que você estiver arrumando. Então você pode pôr aqui na área de trabalho, bem estilo do Windows XP. Ele já vem com o LibreOffice, tá? Então se você não quiser instalar o FreeOffice, pode deixar o LibreOffice. Mas o FreeOffice ele tem uma aparência muito mais próxima do Microsoft Office e ele tem uma compatibilidade maior também, tá? Então é um programa que eu recomendo, que eu uso aqui nos meus computadores. Gráficos, tem o Color Paint que nós instalamos, você pode adicionar para o cliente também. Ele vem com esse Drawing que lembra o Paint também, mas eu prefiro o Color Paint. Aí vai a seu critério instalar ou não. Internet, o cliente às vezes precisa ali, prefere o Google Chrome, você pode adicionar na área de trabalho também, que nós instalamos. Microsoft Teams. Pode deixar também esse daqui se quiser, que ele já está aqui, né? O programinha de torrent. Ele já vem com esse programa de torrent aqui, o Transmission. Porém eu não gosto muito dele não. Eu já tive problemas com ele, de ele reiniciar o torrent, algumas coisas assim, há muito tempo atrás. Então eu não curto muito. Prefiro o QBitTorrent. Então nós temos aqui internet, já foi. Jogos, né? Nós instalamos esse daqui. Podemos deixar aqui para ficar mais organizado, não ficar muito ícone na área de trabalho, mas vamos colocar só para adicionar na área de trabalho. E aqui tem jogo de cartas, né? Novo jogo, e aí você vai jogando aí. Enfim, tem também o Super Tux. Começar o jogo. Modo de história. Está em português. Olha lá, ele lembra o Mario. Dá para deixar em tela cheia também, ou dá para aumentar por aqui. Aqui na máquina virtual o desempenho fica um pouquinho baixo. Apareceu até ali um inimigo ali, parecendo o Bowser. Esse aí é o Tux, é o mascote do Linux. Esse pinguim.
desempenho aqui na máquina tá fraco porque eu não habilitei a aceleração 3D lá no VMware, tá? Mas isso aqui roda em qualquer máquina, isso aqui, não tem problema não. Olha lá. É uma Super Mario, né? Mas é bem divertido esse jogo aqui, é muito, muito legal mesmo. Opa! É isso, eu vou fechar aqui. Esse Pingus aqui eu não vou mostrar. Deixa eu ver se vai demorar muito. Ele tem muita introdução, eu acho. Vamos lá. Deixa eu ver se dá pra aumentar um pouco. Ó, dá pra aumentar aqui. Primeira fase, um treino básico. Aqui, com o botão. Ele vai. Deixa eu ver, com o botão direito aqui a gente move a câmera, né, para ver melhor o cenário. Isso aqui é o item que você vai usar nos pinguinzinhos aqui para eles. Que nem o primeiro pinguim ele tem que cavar. Então você usa esse item de cavador aqui nele, ele cava e os outros começam a cair aqui. Aí nas próximas fases você vai pegando outros itens. Às vezes pega o escavador, o paraquedas, para não deixar eles caírem lá no poço e tal. E aí depois as fases vão ficando mais difíceis, né? Você vai ter que unir esses itens aí para poder salvar os pinguins. Aqui já deu tudo ok. Fechar. É um jogo bem interessante mesmo. E aqui nós temos a loja de softwares, que eu passei rápido lá. Opa, dei errado. Gerenciador de aplicativos, tá? Eu passei rápido lá, não expliquei direito como ela funciona, acho que está até aberto aqui. Então aqui temos vários programas e categorias aqui que eu não instalei, tá? Mas às vezes você tem um cliente aí, ou uma pessoa que gosta de editar imagens, então você tem o GIMP. Se eu não me engano tem o Krita também, que é... Deixa eu ver se tem aqui o Krita. Tem o Krita também. Ele lembra muito mais o Photoshop, tá? Porém o GIMP também é um programa um pouco mais avançado para edição de imagens. Porém, só que o Krita ele é mais parecido com o Photoshop, tá? Tem FileZilla para transmissão de arquivos via rede, tem o Blender para gráficos 3D, embora se você estiver instalando uma máquina antiga ele não tem como instalar esse programa. Tem o Calibre para a pessoa poder gerenciar livros em PDF, EPUBs e livros da Amazon no formato MOBI e essas coisas, né? A pessoa acaba tendo um programinha aqui para poder gerenciar tudo. E aí aqui tem acessórios, onde vai aparecer vários programas aqui, né? Temos multimídia. E aí você pode instalar outros programinhas aqui. Às vezes o cliente gosta de gravar um CD, DVD, hoje em dia é muito difícil, mas tem aqui também programas para isso. Tem players de música, tem o Audacity, né, que é para edição de som. Deixa eu ver o que mais. Tinha o Spotify aqui, ó. Também apareceu aqui. Minitube. Programas de multimídia. Tem programas gráficos, edição de imagem, edição de vídeo também aqui, ó, Kdenlive, SM Player, player de vídeo, muito bom. O Pinta é outro programa para desenho, também estilo Microsoft Paint. O Kdenlive, edição de vídeo. Tem os programas Flatpak já aqui. Tem a escolha dos editores, que são os programas mais baixados aqui da loja. O Thunderbird já vem aqui. Ele é um substituto, na verdade, é até melhor, né? Muito melhor. É um programa muito antigo, o Thunderbird. Ele é um programa de e-mails, como o Outlook. Às vezes você tem um cliente que usa o Outlook, que está acostumado, ele pode usar aqui o Thunderbird. É isso, pessoal. No caso da loja aqui, eu não vou mostrar tudo, mas fica a seu critério olhar aqui os vários programas que essa loja possui.
tem programa de acesso remoto, de torrent, de mensageiro instantâneo, e-mail, gerenciador de download, né? O pessoal usa às vezes, programas de escritório, editores de texto, enfim. São muitas possibilidades. E jogos aqui tem bastante também. Tem vários jogos bons aqui que eu não mostrei. Nexus, Open Arena. Tem muitos jogos aqui que são interessantes, tá? Tem a própria Steam. Esse Neverball aqui é muito legal, mas ele é em 3D. Então aqui na máquina virtual não vai rodar. Tem jogos relacionados a raciocínio lógico, como D-Brain. Enfim. Então, gente, é isso aqui. Fica a dica. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos aí sobre sistemas Linux mais leves, voltados para computadores antigos, computadores com Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, né, como eu apresentei lá, AMD64X2, Phenom, 2 GB de RAM, 3, 4 GB, 8 GB de RAM, enfim. São muitas possibilidades, mas são máquinas que muitas vezes o cliente reclama, tá ali com Windows 10, não roda nada, e aí o técnico vai lá e fala, tem que comprar uma máquina nova, né, e tal, e não há necessidade. Então eu pretendo apresentar mais alguns vídeos aí pra frente com o Linux Ubuntu. Ele é muito parecido aqui com o Linux Mint também, com o XFCE, tá? E o Debian também é uma boa opção, porque muitas vezes o seu cliente, você instala aqui uma gama de aplicativos para ele e ele fica só usando isso daqui, né? É muito comum um usuário muito leigo assim, ele tem um computador pronto ali, ele usa só o navegador de internet para abrir o YouTube, Facebook, Instagram, essas coisas, usar ali um aplicativo de e-mail, de escritório, algum joguinho simples ali e assistir um filme, e ele não se preocupa em ficar instalando programa nem nada do tipo, porque o Debian ele é um pouquinho mais difícil para configurar do que o Linux Mint, o Ubuntu, mas também fica muito leve, fica muito bom. E temos outras opções, o Ubuntu Mate e tal. Eu vou trazer uma série de vídeos aí para o canal com esses sistemas voltados para essas máquinas, tá? Então, às vezes você pega uma máquina dessa daí, tem um computador desse, e aí você fica lá caçando o Windows 10 Lite, caçando crack para instalar, porque a máquina é antiga, só roda o Windows 10 Lite. Aí você baixa aquelas imagens que foram extremamente modificadas, você não sabe se tem vírus, se tem malware, se não tem. Não há necessidade, gente, não há necessidade. Você pode salvar o computador de um cliente com o sistema Linux, funciona perfeitamente bem. Às vezes é um cliente que só navega na internet, que só acessa o YouTube, é um cliente que só faz um trabalhinho ali do curso ou da faculdade, que escuta uma música, gente. Não há necessidade de instalar esse sistema Windows 10 aí, tá? Você pode salvar a máquina com Linux, vai rodar muito bem. E o consumo de memória, que eu já abri muitos programas, mas o consumo de memória aqui tem o gravador aberto, tem o BitTorrent, o gravador também consome um pouco de recurso. Ele está com o Bluetooth aqui aberto, porque eu estou rodando a máquina virtual do notebook, tem Bluetooth. Então tem alguns programas abertos aqui. E eu também abri muitos programas, né? Mas pode ver, o consumo de memória dele fica em torno de 1 GB. O sistema está respondendo extremamente bem, tá? Mas é 1 GB porque eu abri muitos programas, tem programa de gravação. Normalmente quando ele inicia o sistema Linux Mint aqui, ele inicia consumindo em torno de 500 MB de RAM, 480 MB de RAM. Porque eu abri vários programas, né, gente? Mas é isso, não há necessidade de instalar o Windows 10. Você pode instalar esse sistema aqui Linux, é leve, é gratuito, não tem programa com vírus, tá? Todos os programas foram instalados aí oficialmente, através do site, através da loja. E o sistema vai funcionar muito bem, o seu cliente vai gostar muito do sistema. Eu mesmo já salvei várias máquinas com Linux Mint, com os Ubuntu, e as pessoas das quais eu consertei o computador delas falaram, olha, o computador tá bom, tá rápido, tá respondendo bem, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Até um próximo vídeo. Galera, eu acabei esquecendo de mostrar o Spotify, tá? Eu tinha prometido no vídeo que eu ia mostrar.
Mas o que acontece é assim, muitas vezes o Snap, quando a gente instala o Snapd, a gente reinicia o sistema, né, para quando a gente instalar alguns programas eles aparecerem aqui no menu, tá? O Spotify tá aparecendo aqui, tá funcionando perfeitamente, ok? Eu tinha me esquecido durante a gravação do vídeo. Então às vezes o cliente gosta de usar um Spotify, ouvir uma música, então o programa tá aqui, a pessoa só loga e tranquilo, ok? E já vou aproveitar aqui uma outra dica para deixar o sistema um pouco mais leve. Você pegar uma máquina muito antiga aí, um Pentium dual core com pouca memória, você vai aqui em compositor. Deixa eu ver aqui. Não lembro. Se é aqui, deixa eu ver. Eu acho que é em janela. Gerenciador de janelas. Ajustes do gerenciador de janelas. É esse daqui, tá? Eu peço desculpa, é que normalmente eu acabo usando o sistema em inglês. Eu instalei em português aqui para fazer o vídeo e aí eu coloco aqui compositor e ele aparece aqui no menu. Dessa vez aqui não apareceu. E vocês podem desabilitar essa opção aqui do compositor, ó, que são os efeitos gráficos. Deixa o sistema um pouquinho mais bonitinho, né, para usar. Mas se a máquina for muito antiga, vocês podem desabilitar essa opção aqui. O sistema fica mais rápido, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.